Bem-vindo a todos, bom dia e obrigado por se juntarem a nós neste webinar. O meu nome é Júlia e serei a vossa host. Esperamos que gostem. Qualquer dúvida que tenham, tem uma box de perguntas às quais iremos responder no final deste webinar. Basta escreverem as vossas perguntas e no fim eu irei ler e o meu colega irá responder. Se houver muitas questões, iremos responder por e-mail, se não tivermos tempo hoje, durante a próxima semana. Além disso, pedimos que no final do webinar respondessem a um formulário de avaliação que vão receber por e-mail. É muito importante a vossa opinião para nós, de modo a podermos melhorar. E assim sendo, vamos então dar início a este webinar, que teremos como orador o nosso especialista de produto, Simão Cardoso, e vou então passar a palavra ao meu colega. Bom dia, obrigado, Júlia. Sejam bem-vindos a este webinar dedicado à análise suplementar inorgânica. O meu nome é Simão Cardoso e sou gestor de produto na Paralab. É só aqui, desculpa, não está, o slide não está a avançar. Ok, penso que já está. Iremos abordar neste webinar a importância que a determinação alimentar do carbono, enxofre, oxigênio, azoto e hidrogênio têm para a indústria metalúrgica, mas também para a indústria cerâmica e de cimentos. Iremos referir os seus principais problemas, apresentar-vos em detalhe os 3 analisadores que a Paralab tem disponíveis para a sua determinação. Pois bem, começo com uma pequena introdução histórica, provavelmente já é de conhecimento de todos, mas para nos localizar no tema, talvez seja interessante. Os metais são materiais que são obtidos a partir da transformação de minerais e encontram-se aglutinados em rochas. É já na pré-história que podemos encontrar indícios desta transformação, nomeadamente no ocro até às folhas de cobre. Podemos então afirmar que a metalurgia iniciou-se no período neolítico, com a fundição dos primeiros metais, principalmente o cobre, mas também o ouro e a prata na forma de pepitas de metais, embora fosse mais raro. Posteriormente, graças à metalurgia, ocorre a transição do cobre para o bronze, mas é na idade do ferro onde os processos de fusão são sistematizados. E é aí que se inicia a era dos metais, a última etapa tecnológica da pré-histórica. Dando um salto da pré-história para a idade moderna e contemporânea, nota-se que graças aos primeiros fornos metalúrgicos de caráter industrial foram fabricados os primeiros cadinhos de aço. Mais tarde, os cientistas britânicos Woods e Clark publicaram a primeira patente para o aço inoxidável. Com a chegada da Revolução Industrial, os recipientes de metal começam a ser fabricados em latas de estanho para a conservação dos alimentos. E nos últimos 200 anos, esta indústria cresceu e desenvolveu-se a um ritmo exponencial. Podemos nomear alguns factos marcantes, como a reciclagem dos metais e das ligas, a criação das baterias, o tratamento por cimentação, o uso de aço para a construção dos arranha-céus. Recentemente, a evolução da metalurgia chegou ao mundo da impressão 3D, com a primeira ponte impressa em aço inoxidável por robôs que fundiram a liga a 1500 graus. Atualmente, apesar dessa evolução, os metais não perderam as suas funções originais. Estas são, sem dúvida, materiais fundamentais para a nossa existência e para a nossa evolução, fazem parte do nosso cotidiano e da nossa sociedade, e o seu estudo e aplicação continuam a marcar a nossa evolução tecnológica de dia a dia. Podemos encontrar materiais inorgânicos em diferentes fontes, nomeadamente na indústria dos metais, em cimentos, em carbonetos e nos minerais. Os materiais inorgânicos de maior interesse são os metais ferrosos, principalmente encontrados no ferro fundido cinzento e nodular, em aços de carbono, ligas de aço, etc. Neste caso, as análises suplementares de carbono e enxofre são as mais importantes, apesar que a análise do oxigênio, azoto e hidrogênio têm vindo a ser cada vez mais necessários. No caso dos metais não ferrosos, como o alumínio, o cobalto, o níquel, o titânio, etc., a análise suplementar do oxigênio, azoto e hidrogênio são as mais importantes. Depois temos outro tipo de materiais inorgânicos de grande interesse, cuja análise elementar é fundamental, tal como os materiais cerâmicos, onde estão os óxidos, os carbonetos, os nitretos, e os materiais minerais, como os óxidos, os carbonatos e os sulfatos. E também temos os cimentos. Estes parâmetros são importantes, pois podem influenciar de uma maneira mais positiva
ou negativa as propriedades físico-químicas do material. Por exemplo, a quantidade de carbono nos metais ferrosos define a propriedade do aço, como a microestrutura, a sua tenacidade, a sua resistência à tração, a fragilidade. O carbono influencia fortemente o tipo de aço que se pretende obter e, nesse sentido, deve ser controlado em todos os processos de fabricação. Relativamente ao enxofre, neste caso, o ferro ou o aço é fortemente afetado pelo teor de enxofre, formando fraturas nos contornos dos grãos, podendo fazer rachar o ferro ou a liga. Nesse sentido, é necessário um controle apertado deste elemento, pois influencia negativamente o comportamento do aço. A quantidade de oxigênio, na maioria dos materiais, é crucial para estabelecer algumas propriedades desses materiais. Por outro lado, os efeitos de oxidação na superfície podem provocar um comportamento inesperado e falhas durante o processo de adesão e de união realizadas posteriormente. Outro ponto importante que convém referir é que os gases aprisionados na estrutura podem fazer com que o material rache ou até acabe por explodir. Relativamente ao hidrogênio, este elemento aprisionado pode levar a um fenómeno conhecido, e é um fenómeno fatal, chamado de fragilização por hidrogênio. O hidrogênio aprisionado promove a fragilização do material e, portanto, afetará fortemente a estabilidade da carga. O titânio e o aço são os materiais mais afetados por esse fenómeno, porém existem diversos materiais cuja presença de hidrogênio é crítica. Relativamente ao azoto, o teor de azoto nos metais é o principal responsável pelo fortalecimento do material, formando nitretos ultra-resistentes e duros. Existe também a possibilidade do azoto estar como N2, carregado na superfície do material, devido aos efeitos do ar circundante. Nos ácidos, o azoto é importantíssimo para melhorar a resistência à corrosão. Como podem ver, este tipo de análise elementar pode-se aplicar a uma vasta gama de setores e aplicações, tanto no controle de processos como no controle de qualidade, e bem como em projetos de investigação e desenvolvimento. Existem várias técnicas de análise inorgânica alimentar, tanto a nível laboratorial como industrial. Contudo, as mais utilizadas são a espectroscopia de fluorescência de raio-x, simplesmente chamada de XRF, a espectroscopia de emissão óptica e a análise elementar por método de combustão ou fusão. Estes métodos apresentam vantagens e desvantagens. Algumas encontram-se aqui enumeradas neste slide. Contudo, quando falamos num método com alta precisão e com baixo limite de detecção, a análise elementar por método de combustão ou fusão é, sem dúvida, o método mais eficaz. Nesse sentido, irei debruçar na análise elementar por este último método, que nos permite obter informações sobre o teor total de carbono, hidrogênio, azoto e enxofre, presentes em amostras de natureza orgânica e inorgânica, tanto sólidas como líquidas. Iremos assim conhecer no detalhe os três analisadores de alimentar, cuja palavra é representante, nomeadamente o analisador de carbono e enxofre, que é a versão mais, digamos assim, mais utilizada neste tipo de indústrias, o analisador de oxigênio, azoto e hidrogênio, e, finalmente, um analisador capaz de combinar estes 5 parâmetros. Pois bem, e começamos com este primeiro equipamento para determinar o carbono e enxofre, o inductor CS-Cube. Veremos, primeiramente, em que consiste o processo deste inductor. Esta técnica permite a análise elementar simultânea dos elementos de carbono e enxofre e é realizada por combustão a alta temperatura de uma amostra sólida, juntamente com um catalisador e na presença de oxigênio puro. Estes átomos formam-se em compostos gasosos, derivados da reação da nossa amostra com oxigênio, e as suas concentrações são depois detectadas e quantificadas na forma de CO2 e ACO2, geralmente por um sensor de infravermelho não dispersivo de amplo alcance, conhecido como NDIR. Neste esquema apresentaremos os principais fatores que afetam a medição destes dois elementos, nomeadamente o design e o tipo de cadinho, o material que é composto de cadinho, os aditivos para a combustão, usados para amostras termicamente não condutoras, para libertar energia do sistema ou para reduzir o ponto de fusão, a preparação das amostras. As amostras devem ser pesadas num porta-amostras apropriado, juntamente com os aditivos.
Ao trabalhar neste modo, é importante tratar termicamente o bocadinho cerâmico antes da análise, uma vez que pode haver alguns detritos ou pó na superfície do bocadinho, ou até CO2 nos seus poros, ou até a presença de alguma umidade. Por essa razão, é também para evitar a contaminação do bocadinho, recomenda-se sempre usar pinças apropriadas para manusear os bocadinhos, principalmente após o tratamento térmico. Relativamente ao forno, é importante otimizar o tipo de forno, de modo a otimizar os resultados pretendidos, a temperatura de trabalho, o tipo de gás de arrasto a ser usado, o tipo de detectores e sensores a ser usados para esta análise. Por fim, a manutenção. É sempre vantajoso projetar equipamentos compactos e de fácil substituição. Iremos seguidamente abordar cada um destes fatores em relação ao Inductor CSQ. No que diz respeito ao design dos bocadinhos. Os bocadinhos cerâmicos do CSQ possuem paredes altas, de modo a capturar a poeira e os detritos no seu interior. Por outro lado, este design permite um fluxo de gás envolvente, empurrando o pó e o bocadinho e apenas uma quantidade pequena de poeira e detritos é transportada com o fluxo de oxigênio. Os pós que são transportados são capturados por um filtro de lado de vidro aquecido. Aqui neste pequeno vídeo, podemos ver o bocadinho a ser colocado pelo braço do amostrador no tubo de combustão até a temperatura de 1500 graus. No que diz respeito à preparação das amostras, como devem imaginar, é uma etapa muito importante e que afeta a qualidade do resultado final. Como referi anteriormente, é necessário realizar um tratamento térmico ao bocadinho, de modo a evitar a presença de detritos ou pó na superfície do bocadinho, a presença de CO2 nos poros ou até de umidade. Depois é necessário preparar a amostra, limpá-la e secá-la antes da análise. E por fim, é necessário pesá-la juntamente com os aditivos. Convém referir que as amostras devem ter um diâmetro e altura inferiores a 10 mm para caberem dentro do bocadinho. Relativamente ao forno, o Inductor CS utiliza um forno de indução de estado sólido, poderoso e eficiente em termos de energia para atingir temperaturas de combustão na gama dos 2000 graus. Este é um pré-requisito para a conversão completa da amostra de carbono e enxofre em dióxido de carbono e dióxido de enxofre, resultado em análises altamente precisas. As principais vantagens de um forno de indução de estado sólido em comparação com um forno de indução baseado em oscilador são a sua vida útil mais longa, o seu design mais compacto, devido ao tamanho menor do transistor, em comparação com um tubo oscilador. Se a amostra não conduz eletronicamente, como referi, é necessário utilizar aditivos condutores para gerar calor dentro do bocadinho. Nesta tabela, temos um pequeno exemplo das quantidades de aditivos que se devem adicionar, dependendo do tipo de amostra. Claro que é apenas orientativo, depende das condições de cada amostra. Como referi anteriormente, o design dos detectores é um parâmetro fundamental para obtermos um resultado mais fiel e reproduzível possível. Os detectores infravermelhos de ampla gama cobrem toda a gama de concentrações de carbono e de enxofre. Isto é possível pois a análise é feita com 2 comprimentos de onda de CO2 diferentes, que diferem na sua intensidade. Por causa disso, é possível alternar automaticamente entre as gamas de concentração alta e baixa, sem ver grandes quebras na linha de calibração. Isto é especialmente importante quando se mede numa gama de concentrações enorme. O detector infravermelho de amplo alcance é pequeno em tamanho, permitindo um design de equipamento mais compacto. Vejamos agora o processo de combustão. A amostra é introduzida no tubo de combustão. Durante a etapa de combustão são formados CO, CO2 e SO2. Após o tubo de combustão, o pó é retido num filtro e a umidade é retida numa trapa de água. Seguidamente, o SO2 é detectado através do detector infravermelho. Posteriormente, o CO e o SO2 são então oxidados em CO2 e SO3. Depois, o SO3 é absorvido numa trapa
E o CO2 é detectado através do detector de infravermelho. Portanto, recordando, primeiro é necessário efetuar o pré-aquecimento do cadinho, geralmente a 1300 graus, durante 2 horas. Depois é necessário preparar a amostra, geralmente usa-se cerca, no máximo, de 1 grama, e depois é necessário limpá-la. Pesar a amostra, juntamente com o catalisador, e por fim, colocar o cadinho no amostrador automático e iniciar a análise. É bastante simples. Falamos agora da manutenção. A manutenção é, sem dúvida, uma etapa importante para todos os utilizadores. Como referimos anteriormente, estes equipamentos alimentares são elementos de última geração que permitem uma combustão limpa, com redução de poeira e de detritos. Todos os componentes do equipamento são de fácil acesso, bastando abrir a porta do equipamento e terem logo acesso a todos os elementos, e não são necessárias ferramentas para efetuar a limpeza e manutenção. Por outro lado, o tempo para a manutenção seguinte é indicado no próprio software. Nestas tabelas, aqui encontramos um valor orientativo do tempo para a substituição de cada um dos elementos do equipamento. Contudo, é mesmo orientativo e depende muito do tipo de utilização, do tipo de amostras, das condições em que é realizada a amostra, etc. De modo mais elucidativo, podemos ver neste vídeo a limpeza de filtro. Podemos ver que após retirar de forma rápida o filtro do sistema, desenrosca-se as extremidades do tubo, com uma pequena vara incluída já no equipamento, removemos o filtro, podemos verificar que se encontra escuro, sujo, e depois basta adicionar novamente um novo filtro do tubo. É extremamente simples. Neste segundo vídeo, vemos a substituição do tubo de oxidação. Como podemos ver, podemos retirar o tubo simplesmente tirando os clipes de ligação, em baixo e em cima, e desenroscando o tubo. Claro que é possível apenas quando o forno se encontra aquecido. Tirando o tubo de combustão já gasto, substitui-se por um novo tubo já preparado e o processo é inverso para efetuar a ligação ao sistema. Como podemos ver, é uma alteração muito simples de realizar, não sendo necessária nenhuma formação especial para o realizar. Neste slide, podemos verificar a estabilidade e reprodutibilidade do equipamento ao longo de mais de 200 análises de diferentes tipos de metais, sem qualquer limpeza ou manutenção. Claro que, como referido, depende do tipo de amostra. Há amostras mais reativas, que produzem maior sujidade ou desgastam mais os tubos de oxidação. Neste caso, podemos ver que no início o tubo de oxidação se encontra limpo e ao longo das análises o tubo vai se desgastando, ficando mais baço. Contudo, a repetibilidade da análise se mantém praticamente inalterada ao longo das 200 análises, como podemos verificar pelos gráficos aqui apresentados. Estes resultados são grandemente devidos ao tipo de cadinho utilizado pela Elementar. O indutor CS está disponível em duas versões, com um amostrador automático e com um amostrador de semi-automático. Para os utilizadores que usem este método de uma forma mais intensa, o mais adequado será com um amostrador automático de 89 posições, sendo totalmente carregável durante o seu funcionamento e a sequência de análise totalmente personalizável. Para os utilizadores com análises mais pontuais, o mais adequado talvez seja o semi-automático, de 2 posições. Aqui basta colocar o cadinho no local indicado, um braço encarrega-se de colocar o cadinho no tubo de combustão e de o retirar, e no fim é necessário o utilizador remover o cadinho. Já agora, no caso do amortecedor automático, não é necessário, pois tem um recipiente lateral onde o braço deposita o cadinho depois de cada utilização. Para finalizar este equipamento, visto que já falamos de quase todos os fatores importantes do equipamento, falta-nos falar sobre o software.
A Elementar possui um software poderoso que, ao mesmo tempo, é intuitivo e muito fácil de usar. Aqui estão algumas vantagens deste software, nomeadamente a detecção de fugas, a indicação do erro associado, o modo de suspensão e o modo de despertar automáticos, permite cálculos estatísticos e a monitorização automática, entre outros. Esta imagem que o utilizador irá ver no seu computador quando estiver a fazer uma análise ou um grupo de análises. Aqui podemos ver na primeira coluna do lado esquerdo, mais vermelho, qual a análise que está a ser realizada. Depois, nas colunas seguintes, indica a massa de cada amostra, o método aplicado, os resultados em percentagem, os cálculos das áreas, etc. No lado direito, vemos a possibilidade de ver o gráfico, a evolução dos parâmetros ao longo do tempo. Na secção inferior, temos o estado do equipamento, alguns parâmetros que indicam as condições em que se encontra o equipamento e dos gases de arrasto, bem como o tempo útil das partes do equipamento suscetíveis à sua substituição. Por exemplo, temos aqui ao fundo, podemos ver uma cor amarelada, que indica que é necessário brevemente fazer alguma revisão, isto é, substituir alguns dos consumíveis. Aqui encontramos um pequeno resumo do inductor CSQ. Gostava apenas de salientar que o oscilador de estado sólido e uniforme tem uma garantia de 5 anos. Também gostava de chamar a atenção para os baixos limites de detecção de 1 ppm e também pelo facto de fazer a sua manutenção sem qualquer uso de ferramentas externas. Aqui encontram-se algumas notas de aplicação deste equipamento e que se encontram no site da Elementar. Não iremos abordar aqui em detalhe, mas gostaria de os mencionar. Vemos alguns exemplos de aplicação de carbono e enxofre em ferro fundido, carbono e enxofre em aços e em bases de cobre. Aqui vemos aplicações para a afinação de carbono e enxofre em pó metálico, baterias de lítio ou ligas à base de ferro. Aqui também se encontram aplicações para a afinação do carbono e do enxofre em outros materiais, como o molibdênio, ou ligas de molibdênio, em materiais refratários e em materiais inorgânicos não metálicos para a área de cerâmica. Como referi, estas notas encontram-se no site da Elementar, mas também temos todo o gosto em partilhá-las, basta entrarem em contato connosco. Passo agora, seguidamente, para o analisador Elementar Inductor ONHQ, como conforme o próprio nome refere, permite a determinação de concentrações de oxigênio, azoto e hidrogênio. A técnica aqui permite a análise elementar simultânea destes três parâmetros, como referi, o oxigênio, o azoto e o hidrogênio, mas a partir da fusão de uma amostra sólida num cadinho de grafite, na presença de hélio, argon ou azoto. O oxigênio libertado reage com o grafite, formando CO, e que se oxida a CO2, enquanto que o azoto e o hidrogênio molecular são arrastados pela corrente de gás. A concentração de CO2 é analisada através do detector infravermelho, o azoto é analisado via TCD e o hidrogênio através de um sensor eletroquímico ou via TCD. A preparação da amostra antes da análise é praticamente a mesma que no caso do inductor CSQ, só que neste caso as cápsulas não necessitam propriamente passar por um pré-tratamento térmico. Com o inductor ONH, temos três tipos de cadinhos disponíveis. As cápsulas de níquel, onde em princípio não é necessário adicionar nenhum aditivo adicional. Caso seja análise pós ou material magnético, é necessário pressionar as cápsulas ou envolvê-las em papel de alumínio. Temos também as certas de níquel, que são mais rígidas. Estas não podem ser pressionadas e são recomendadas quando trabalhamos com temperaturas ainda mais elevadas. E por fim, temos os cadinhos de grafite. A Elementar é o único fabricante a oferecer um forno de indução de estado sólido avançado para análise de oxigênio, azoto e hidrogênio, que atinge temperaturas de combustão na gama dos 3000 graus. Estas temperaturas são necessárias para fundir as amostras inorgânicas. As principais vantagens deste tipo de forno são o design compacto, a menor energia necessária, o seu sistema de refrigeração interno, menor manutenção e limpeza e a possibilidade de criar infinitas rampas de temperatura para distinguir diferentes frações de oxigênio, azoto e hidrogênio. Claro que, contudo, não é possível distinguir o tipo de espécie a que está associado, isto é, se é um óxido, se é um carbonato, etc. Em alguns casos, pode ser necessário também adicionar aditivos para melhorar o processo de fusão, como o níquel e o estanho.
E claro, se as amostras forem suficientemente condutoras, não é necessário adicionar aditivo nenhum. Neste caso, são 3 os detectores para análise destes elementos. O detector infravermelho para a determinação de oxigênio, o detector de quantidade térmica para a determinação do azoto e o hidrogênio pode ser determinado pelo detector eletroquímico ou pelo detector de condutividade térmica. O sensor eletroquímico do hidrogênio é exclusivo, é extremamente preciso e permite que o oxigênio, o azoto e o hidrogênio sejam analisados simultaneamente, sendo capaz de detectar baixíssimos níveis de ppm de hidrogênio. Como é que funciona? Funciona através da reação química dos átomos de hidrogênio e oxigênio, que induz uma corrente elétrica que correlaciona com a concentração de hidrogênio. Se estivermos a falar de amostras com concentrações significativamente superiores, então, nesse caso, em vez do sensor eletroquímico, poderá ser usado um TCD. Dependendo do objetivo do consumidor, este equipamento pode ser usado em 3 modos distintos, que são apresentados aqui nestes 3 esquemas. O modo ONH permite a determinação dos 3 elementos, o modo ON e o modo OH. O modo mais comum é o modo ONH, mais completo. De referir que caso o cliente compre um modo ON ou o modo OH, poderá sempre fazer mais tarde o upgrade para o modo ONH. O workflow do inductor ONH Cube é praticamente igual ao do inductor CS Cube. Uma das poucas diferenças está relacionada com as etapas de purga e de desgasificação do cadinho de grafite prévia à colocação da amostra para remover possíveis contaminações. Aqui neste caso ocorre a fusão em vez da combustão e a presença também de vários detectores para cada um dos elementos. Não vou estar aqui a repetir-me, pois as características são muito semelhantes ao inductor CS-Cube. Aqui o mostrador tem apenas 23 posições. Podemos ver que os limites de detecção também são muito baixos. Estamos a falar de 0,5 ppm para o hidrogênio e de 1 ppm para o oxigênio e azoto. Aqui encontram-se também diversas notas de aplicação para as distintas áreas e que se encontram no site alimentar, como a determinação de hidrogênio em pós de titânio, a determinação de oxigênio em óxidos metálicos ou a determinação de oxigênio, azoto e hidrogênio em ácidos. Aqui vemos mais algumas notas, nomeadamente a determinação de oxigênio em ródio, a determinação de oxigênio, azoto e hidrogênio em pós-metálicos e em magnetos permanentes. Para finalizar, falta referir o inductor L-Cube. Este equipamento permite analisar os 5 elementos, não de maneira simultânea, mas pode combinar os 2 modos. Peço desculpa, pode um bocadinho de água. Como eu referi, este equipamento permite analisar os 5 elementos, não de maneira simultânea, mas permite combinar os 2 modos, fazendo cada um modo individualmente. Podendo um dos modos ser convertido no outro modo em apenas 1 hora, sendo necessário substituir as bobinas de indução, os tubos de reação, os gases de arrasto, etc. As características deste equipamento são iguais às dos modos individuais que vimos anterior, com os 2 equipamentos, por isso não vou estar aqui a explicá-las novamente. Aqui mostramos rapidamente 2 notas de aplicação, para não estar a ser demoroso, utilizando o inductor L-Cube. Uma para a determinação de oxigênio e outra para oxigênio em cobre e outra de oxigênio, azoto e hidrogênio em pós-metálicos. Como já referi, teremos muito gosto em partilhar estas notas de aplicação, basta entrar em contato connosco. Mesmo para terminar, apresento aqui um mini resumo rápido dos 3 equipamentos. O CS-Cube permite analisar carbono e enxofre, o NH-Cube permite analisar o oxigênio, o azoto e o hidrogênio, e o inductor L-Cube permite analisar os 5 elementos, mas não simultaneamente, como vimos atrás. Relativamente ao gás de arrasto, no caso do CS-Cube, este é o oxigênio, no caso do ONH-Cube, usa-se o hélio, o argon, e o L-Cube usa ambos, dependendo do modo em que estiver a analisar. Relativamente à amostra, esta não deve ter mais de 1 grama em todos os equipamentos e os limites de detecção variam entre os 0,5 ppm para o hidrogênio e os 1 ppm para os restantes elementos. Muito bem.
aqui chegamos ao fim da nossa apresentação. De forma resumida e não amassadora, espero eu, revimos os diferentes equipamentos de análise inorgânica em metais. Espero que tenha sido do vosso agrado e que vos tenha sido útil. Qualquer questão podem fazê-lo neste momento ou então mais tarde, por e-mail. Muito obrigado. Olá novamente. Vamos então passar à sessão de perguntas. Qualquer questão que tenham, tem uma box, uma caixa de perguntas, basta escrever, que nós recebemos. Se recebermos mais do que aquelas que nós conseguimos responder no tempo que temos, iremos responder então ao longo desta semana por e-mail. Temos aqui uma primeira pergunta, que é necessária calibração? Esta calibração é diária? Sim, é necessário uma calibração. Essa calibração vai depender muito do tipo de amostra que se vai analisar. Se estivermos a falar de amostras convencionais, as calibrações podem ser simplesmente fornecidas pela lei alimentar. Se por outro lado estamos a falar de amostras mais específicas, mais delicadas, essa calibração pode ser desenvolvida connosco e com a lei alimentar, mas sim, é sempre necessário uma calibração. Agora, esta calibração não é uma calibração diária. Nós temos sempre aqui uma espécie de daily factor que varia entre 0,9 e 1,1 para estar, isso significa que o equipamento está calibrado. Sempre que este parâmetro estiver fora desta gama, aí sim é necessário fazer essa calibração. Mas não estamos a falar de uma calibração diária, estamos a falar talvez uma calibração semanal. Estamos a falar de uma calibração ao longo tempo. Obrigada. Temos aqui uma segunda pergunta, Simão. Qual o tempo que demora uma análise no ONH Cube? Estas análises são relativamente rápidas. Obviamente, depois do pré-aquecimento, estamos a falar de cerca de 2 minutos. É algo rápido. Okay. Que outras perguntas? Relativamente à manutenção do ONH, é semelhante ao CS-Cube? Ao fim de quantas análises é necessário substituir os tubos de oxidação? Sim, geralmente é semelhante, ou seja, não existe grande diferença. São muito parecidas. Relativamente, acho que foi o tubo de oxidação. Penso que são à volta de 2.000 análises que é necessário mas lá está, vai depender muito do tipo de amostra, se é mais reativa ou não, vai depender muito caso a caso. Contudo, o consumidor não tem que se preocupar porque é sempre indicado no software o estado e também é algo que é visível, ou seja, quando começamos a ver o tubo muito opaco, não transparente, assim algo começa a necessitar de uma substituição. Obrigada. Temos aqui mais uma pergunta. Qual a pureza necessária dos gases de arrasto no caso do inductor ONH? Nós estamos a falar de 99,995, penso que é a volta disso, sim. É uma garrafa normal, digamos assim. Temos aqui uma outra pergunta. Para além da instalação, também fornecem formação deste tipo de equipamentos? E em termos de manutenção, também a podem realizar? Relativamente à manutenção, como vimos, esta manutenção é muito fácil, ou seja, o próprio utilizador pode fazer esta manutenção. Claro que quando falamos ao final de alguns anos, 2, 3 anos, 4 anos, se o utilizador achar melhor fazer uma manutenção geral por um técnico especializado, a Paralab tem técnicos especializados da Elementar, por isso poderão fazer esse tipo de serviços. E relativamente à formação, isso já está incluído digamos assim, no pacote da compra, ou seja, esses técnicos que a Paralab tem, que são especializados nessas áreas,
acompanham, dão a formação inicial, desenvolvem um método juntamente com o cliente, por isso essa formação é plena. De momento, não temos mais questões. Se entretanto surgir alguma, não hesitem em contactar-nos para o nosso e-mail geral, info@paralab.pt, ou então entrar em contato com o meu colega Simão Cardoso, que é simão.cardoso@paralab.pt. Espero que tenham gostado e desejo o resto de um ótimo dia. E até uma próxima. Obrigado, até a próxima.